Vamos lá, então, para a terceira pergunta. Agora quem começa respondendo é o candidato Guilherme Boulos. A cidade de São Paulo arrecadou quase 40 bilhões de reais em impostos municipais no ano passado. Parte disso veio do IPTU, que o paulistano paga mais do que qualquer outro morador de capital no nosso país. O senhor pretende aumentar impostos a partir do ano que vem? Olha, não, Mona Lisa, eu não pretendo fazer um aumento da carga tributária na cidade de São Paulo. Ainda mais num período de crise. O que nós vamos viver no ano que vem, e num cenário de pós-pandemia na cidade e no país, pode ser o início de uma epidemia de desemprego, de uma epidemia de miséria na nossa cidade, se o poder público não tiver ousadia, não tiver firmeza. Porque muitos comércios, pequenas empresas fecharam, faliram durante a pandemia. Gente que trabalhou a vida toda para botar de pé um negócio, viu ele ruir em poucas semanas e se transformar num CNPJ falido. Muita gente perdeu seu emprego, muita gente perdeu a sua fonte de renda, mesmo na informalidade, em bicos. Então, num momento como esse, não se deve falar em aumento da carga tributária, em aumento de impostos. Pelo contrário, se deve falar num plano de enfrentamento e de recuperação econômica na cidade de São Paulo, que é o que nós temos. Esse é o nosso programa de governo. Nós vamos criar, já no início do ano que vem, a Renda Solidária, um programa que vai atender até 1 milhão de famílias na cidade de São Paulo, com valor entre R$200 e R$400. Eu conversei com auditores fiscais, conversei com procuradores, fui ouvir o Tribunal de Contas do município, montamos um grupo de economistas para botar esse programa de pé, cabe no orçamento da cidade, e é um programa que vai ativar a economia local. Alguém que receber no fundão de uma periferia, em Cidade Tiradentes, no Grajaú, na Brasilândia, em Sapopemba, esse valor vai gastar no mercado do bairro, na farmácia do bairro, vai gastar na padaria, no açougue. Isso vai fazer a economia do bairro girar e vai gerar emprego. Dentre outras medidas, nós vamos dar apoio aos pequenos comerciantes que ficaram totalmente à própria sorte durante essa crise, durante esse período mais grave da pandemia. Nós vamos criar frentes de trabalho em todas as subprefeituras para contratar mão de obra local, para, ao mesmo tempo que você gera emprego, vão ser 50 mil vagas por frente de trabalho na cidade de São Paulo, você também melhora a zeladoria da cidade, que hoje está descuidada. Só agora, em véspera de eleição, foi arrumar calçada, ruas, mas ficou 4 anos num estado de abandono. Botar gente para fazer limpeza de córregos, bueiros, para prevenir enchentes, para fazer manutenção de praças, parques. Enfim, medidas como essas vão fazer com que São Paulo saia também da epidemia de desemprego e possa ter um plano consistente de recuperação econômica a partir do ano que vem. Candidato Bruno Covas, o senhor precisa que eu reitere, repita parte da pergunta ou não é necessário? Não é necessário. Por favor, então. Bom, primeiro lembrar que a situação fiscal que nós pegamos a Prefeitura de São Paulo da gestão anterior. Nós tínhamos um rombo orçamentário em 2017 de 7 bilhões de reais, entre receitas que não seriam realizadas e despesas não previstas no orçamento. Tivemos que arrumar a casa. Cortamos 30% dos cargos de confiança, apostamos num grande programa de desestatização na cidade de São Paulo, renegociamos contratos, reduzimos a quantidade de empresas, fundações e autarquias municipais e recuperamos a capacidade de investimento da Prefeitura de São Paulo. Nesse ano, a gente chega a um total de 4 bilhões e 500 milhões de reais em investimento com recursos da Prefeitura. É o maior valor dos últimos 8 anos. E o orçamento do ano que vem a proposta orçamentária já foi encaminhada à Câmara Municipal, mantendo esse valor de 4 bilhões e 500 milhões de reais, sem aumento de IPTU, nem mesmo o valor corrigido pela inflação, que é o que permite a legislação aqui. Exatamente porque entendemos que estamos vivendo um momento de crise econômica e social, uma crise que o coronavírus trouxe não apenas para São Paulo, mas para o Brasil e o mundo, que estão enfrentando essa realidade. Esse é um grande desafio a ser vencido. Vamos continuar com essa quantidade e esse ritmo
de investimento público na cidade de São Paulo e vamos fomentar ainda mais o investimento privado. Estamos tornando alguns processos de alvará declaratórios na cidade, para que a gente possa facilitar a vida do empreendedor. O tempo médio de abertura de uma empresa caiu de 110 dias para 2 dias e meio. O prazo médio para se obter um alvará, que era de 530 dias, agora é de 77 dias pelo processo à prova rápido dentro da Prefeitura de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade que compete não apenas com Guarulhos, Osasco ou Campinas na atração de investimentos. É uma cidade que compete com Paris, Londres, Nova York e é preciso facilitar a vida do empreendedor para que a gente tenha mais investimentos aqui na cidade. E focar na economia criativa, a economia da cultura, do esportes, do game, da gastronomia, dos eventos, do turismo, que é uma grande geração de emprego e renda, em especial para o jovem de periferia. Se a situação do desemprego está difícil na cidade de São Paulo, ele é ainda maior e ainda mais grave para o jovem de periferia. Candidato Guilherme Boulos. Bom, eu queria reforçar aqui que dinheiro em São Paulo tem. Ele só precisa ser usado de forma correta e com as prioridades corretas da cidade. Então, veja, nós temos, eu quero reiterar aqui, porque eu acho que esse não é um tema menor, 19 bilhões de reais no caixa da cidade. Esse foi o último relatório do Tribunal de Contas do município. Aproximadamente 8 e tanto, 9, em fundos que nós nem precisamos mexer, apesar da lei da Câmara ter autorizado, e 10 bilhões de reais livre, que poderiam ser utilizados para investimentos na cidade, poderiam ser utilizados para, nesse momento da pandemia, ter investido mais em saúde, ter contratado mais médicos, ter equipado os hospitais que estão fechados, que não era uma questão de construir, era simplesmente equipá-los, eles já estão lá, né? Então, o dinheiro tem para fazer esses investimentos. Por isso, o aumento de impostos não tem que ser colocado nesses termos. Tem dinheiro daí. Tem dinheiro também da dívida ativa, 130 bilhões de reais que grandes devedores devem para a Prefeitura de São Paulo por sonegação, por fraudes fiscais. Isso não é devidamente cobrado. Eu conversei com procuradores do município que falaram que tem sobrecarga, quase 100 processos para cada procurador e nem digitalizado esses processos estão. Nós vamos fazer isso e permitir o aumento da arrecadação. Candidato Bruno Covas. Vejam a diferença que faz você não ter experiência e não entender de gestão pública. Recurso em caixa não significa recurso liberado para poder fazer o que bem entender. Recursos em caixa existem para que a gente possa pagar as obras que estão em andamento, para que a gente possa pagar o salário do funcionalismo agora no fim do ano, para que a gente possa pagar o 13º. Volto a dizer, nós recuperamos a capacidade de investimento na cidade de São Paulo. A cidade tem uma boa situação fiscal, mas o orçamento ele não é da cabeça do prefeito. Ele é anualmente discutido com a Câmara Municipal. Eu até entendo a dificuldade do Guilherme Boulos, porque ele, como chefe de um movimento, está acostumado a mandar. Mas ser prefeito é mais do que isso. Ser prefeito é ser um servidor público, é ouvir as pessoas, é ouvir a comunidade, é discutir, dialogar com o parlamento municipal, é conversar com as pessoas e aí definir prioridades. Acabou seu tempo, candidato.